Graça e paz, queridos, boa tarde. Boa tarde, bem. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que podem, por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 107, na continuação do que foi ministrado na semana passada. Salmo 107, verso 31. Diz assim, Salmo 107, verso 31. Dê graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Exalte-o na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado. Por causa da malignidade de seus habitantes, transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais. Fez ali habitar os esfomeados que fundaram a cidade habitável. Semearam campos, plantaram vinhas e colheram os frutos de grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não permite que seus rebanhos diminuam. O Senhor continua cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Por mais que a gente possa se sentir, na passagem anterior a essa, às vezes perdido, às vezes sem saber o que está acontecendo, quando a gente para clamar ao Senhor, Ele mostra que continua cuidando. Então, como no verso 31, que possamos dar graças ao Senhor pelo seu amor leal, pelos seus milagres em favor da raça humana, em nosso favor. O Senhor continua cuidando. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos por tudo isso que temos feito, pelos milagres que nós podemos contemplar e por aqueles milagres que a gente não percebe o que está acontecendo e só temos a noção depois. Pedimos perdão por nossa falta de fé quando precisávamos ter mais fé. Pedimos perdão por nossa falta de confiança quando deveríamos realmente nos entregar mais. Perdão, Senhor, por nos deixar desesperar quando o vento forte bate, quando a tempestade se levanta. Perdão, que nessa tarde, início de noite, possamos tocar o teu coração com a nossa adoração e que a tua presença seja sobrenatural nas nossas vidas, não como uma visitação, mas como morada em nome de Jesus. Toque em nós de maneira diferente, Senhor. Fale conosco como jamais falou, e que nós, como servos do Senhor, possamos entregar a Ti uma adoração como também nunca entregamos, que possamos rasgar o nosso coração com todo amor, com toda devoção, com toda entrega a Ti, sem reservas, Pai. Que não nos preocupemos com nada que está do nosso lado, mas que possamos realmente nos derramar na Tua presença. Vem sobre nós, Senhor, com Teu manto, cubra-nos com Tua glória, que seja o Senhor e não nós, que o aplauso não seja nosso, que a honra não seja nossa, mas que o louvor seja somente Teu, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar nesta noite. Toma o Teu lugar nas nossas vidas. Toma o Teu lugar onde essa mensagem chegar, em nome de Jesus. Que o Teu toque, que o Teu alcance esteja lá, Senhor. Que onde nós não podemos tocar, o Senhor alcance, o Senhor toque, o Senhor faça. E que receba toda a glória por isso. Porque a glória é Tua. Quem somos nós, Senhor? Cheios de falhas, cheios de defeitos. E mesmo assim o Senhor nos amou. E por isso estamos aqui. Para mais um dia celebrar este amor através da ceia. Graças te damos, Senhor, por Tua bondade. Graças te damos por não desistir de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja entronizado, seja exaltado em nome de Jesus. Conduza todos de tudo para o Teu louvor. Tu és bem-vindo aqui.
Fique à vontade, Senhor. Acampa os seus anjos ao redor deste lugar, para que tudo que for ministrado aqui não se perca, mas que fique gravado em nossas mentes, nos nossos corações, para que não nos esqueçamos do que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Acampa os seus anjos, Senhor. Abra os ouvidos daqueles que precisam ouvir e abra o coração também. Visita, Senhor, o coração daqueles que precisam se decidir do que precisam fazer para estar na tua presença. É muito cômodo estar em casa, ouvindo sua voz pelos outros, sem querer estar em um lugar, sem querer estar em congregação com alguém. Mas em nome de Jesus, transforma esse Espírito Santo aos vizinhos que nos ouvem, aos vizinhos que sempre dizem que nos ouvem. Alcance-os e transforma-os em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja exaltado, Pai. Tudo seja para o teu louvor, para a tua glória. Aleluia. 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 Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Aleluia. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar o fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me e toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me e cura-me, cura-me, unge-me, unge-me e toca-me, toca-me. Abraça-me, abraça-me.
nós. Cubra-nos, restaura-nos, transforma-nos. Oh Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Cura os corações. Cura, Senhor. Cura de toda amargura. Cura de todo ressentimento. Cura de toda decepção. Cura de toda frustração. Cura de todas as vezes que dissemos que colocamos a pedra por cima e não colocamos. Cura, Senhor. De toda dor que atrapalha o teu agir, cura-nos. De dentro para fora, cura-nos. Cura-nos espiritualmente. Cura nossa alma. Cura-nos fisicamente, Senhor. Cura-nos por completo. Vem sobre nós, cura-nos. Cura-nos, Senhor. Para que possamos estar ao teu lado todos os dias. Todos os dias. Sem nos sentir dignos de estar na tua presença. Sem nos sentir sujos demais. Sem nos sentir que inalcançável chegar até ti. Em nome de Jesus. Transforma-nos. Vem sobre mim com teu manto. Reina em mim com tua glória. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Santo teu nome, Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. Não está preparado aqui para ti. Santo. Maravilhoso Tu és, Pai. Só tu és santo, só tu és Deus. santo. Aleluia. Aleluia. Deus. Santo Tu és, Pai. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2, 3 ou mais. Encontro o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantar, só quero te falar, teu é o reino.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Estamos celebrando e declarando o teu nome, Senhor, para dizer que além de ti não há outro e jamais haverá. Só tu és santo, digno de toda glória, digno de toda honra, a ti todo o nosso louvor, a ti toda a nossa adoração. Seja exaltado para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Obrigado, Senhor. Santo teu nome, Pai. Obrigado por tua bondade. Aleluia. Obrigado por quem tu és. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos rendemos a ti, Pai. Nos rendemos a ti. Seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado. Tu és, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo teu nome. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Maravilhoso tu és. Santo teu nome. Oh, glórias a ti, Pai. Santo. 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 Não tem como em dias de ceia não trazer à memória o sacrifício de Jesus. Todo o tempo é para isso. Para nós nos lembrarmos que Ele poderia ter desistido e não desistiu. Que nós não valíamos tanto a pena assim. E mesmo assim Ele nos amou. De tal maneira que preferiu passar por essa dor.
Lembre sempre disso. Quando você pensar em desistir, pense em Jesus. Ele teve todos os motivos para desistir, porque ele não merecia estar naquele lugar. Ele não merecia aquele lugar. Um lugar de vergonha. Um lugar que era para criminosos. Um lugar que era para a pior das espécies dos seres humanos. Para a pior das escolhas que as pessoas poderiam ter feito na vida. E ele estava lá. Machucaram ele por nós, zombaram dele, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos na testa dele, e ele não merecia estar ali. E em tudo ele permaneceu nos amando. Ele sabia o que ia acontecer depois. Ele sabia que estaríamos aqui. E quantas vezes muitos de nós passamos por algumas coisas na vida, e a primeira coisa que pensamos é deixar Jesus de lado. Ele nunca desistiu da gente. Então não desista dele também. Não largue dele, independente do que aconteça. Independente da tempestade, esteja com ele, passe com ele, está tudo bem. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua entrega. Obrigado por não desistir de nós. Este é o coração valente. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama. Ele ajuda quem não lhe pede. Neste coração que queima, arde o fogo do amor. Faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa. Não pensou em um segundo. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o Este é o coração valente. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama. Ele ajuda quem não lhe pede. Pela graça dele, este coração que queima, arde fogo do amor, arde fogo do amor, faz o triste ficar contente, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração, e traz paz ao coração.
Foi a morte por minha causa. Foi a morte por minha causa. Não pensou nem um segundo. Não pensou nem um segundo. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente que explodiu lá na cruz. Ele continua quente. Está no peito de Jesus. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente que explodiu lá na cruz. Ele continua quente. Está no peito de Jesus. O amor dele permanece o mesmo. Aleluia. Aplauda, exalte, glória a Deus. Oremos pelas crianças. Senhoras e senhores, por favor. Ai, ai. Pai, graças te damos pelas nossas crianças. Apresentamos mais uma vez e outras vezes elas nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Dê discernimento, Senhor, onde elas estão andando, para que aos poucos eles consigam perceber o que é do Senhor e o que não é, e que se afastem da aparência do mal, em nome de Jesus. Que eles sejam blindados pelo Senhor, que eles sejam protegidos e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Que onde eles estiverem, a tua presença, os teus anjos estejam acampados ao redor, protegendo e guardando, livrando de todo mal. Que toda seta enviada de Satanás, que toda sedução do mundo seja despedaçada, seja desfeita em nome de Jesus. Que os seus caminhos sejam muito mais atrativos, Senhor. Que a tua presença, que a tua vontade, que a tua bondade, que os teus caminhos sejam os mais atrativos para eles, em nome de Jesus. Guarde-os, Senhor. Guarde-os para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E abençoe a nós, pais, aos que já são avós, que possam ensinar o caminho a seguir, que possam ser um exemplo em casa e fora de casa do que deve ser feito para ser um homem ou uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, graças te damos por elas para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Hoje o nosso pregador está vestido de crente, dando humilde. Ele chegou já para nós, está de crente hoje. Ai, Senhor. Eu brinquei, eu falei, cadê a gravata? Ele está ali, é sério. Ai, gente. Desculpa aí, né? Desculpa aí. E eu aqui na situação de chinelo, mas ok.
Vamos orar? Amém. Aleluia. Pai, graças a Ti pelo Senhor do nosso pastor. Use-o mais uma vez como um canal de bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Libere, Senhor, tudo que precisa ser liberado para a vida dele, para as nossas vidas, para a vida de todos aqueles que estarão assistindo isso. Que seja agora, Senhor, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Flua através dele, Senhor. Que as suas palavras venham, inundem ele, toque o teu lugar, tome o teu lugar, Senhor. Faça como o Senhor quiser. Ele já se entregou a Ti. Ele já entregou essa ministração nas Tuas mãos. Quer que o Senhor faça, então faça. Em nome de Jesus. Estamos ansiosos pelo que o Senhor tem a dizer. Deus, desde já que todo espírito de sonolência, todo espírito que queira tampar os ouvidos, todo espírito que queira tirar a atenção do teu povo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a nossa atenção, os nossos sentidos estejam voltados para a tua palavra. Que teu servo seja agora, Senhor, revestido pelo teu Espírito Santo, pela armadura de Efésios 6, em nome de Jesus. Que nenhuma seta, que nenhum dado alcance, mas que ele libere tudo que precisa ser liberado nessa noite para as nossas vidas, para a glória do teu nome. Graças te damos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória. Boa tarde, irmãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, a todos. Amém. Então, sem nos tardar, abramos nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. E vou falar, fiquei orando. Muitas palavras vieram, mas quando essa brotou, é uma palavra que nós já lemos, ou muitas vezes já ouvimos, mas é necessário que a gente releia ela. Josué capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 9. Pelo menos na série esse modelinho tá bom, né? Ó, glória. Amém? Todos encontraram? Peraí, ainda não. Estou ouvindo barulho de folhas. Aleluia. Ó, glória. Cadê a Bíblia, Miguel? Aleluia. Ó, irmão, estou tendo que comprar uma Bíblia para Miguel. Comprar uma Bíblia para Miguel. Amém? Todos encontraram? Se eu tiver que ficar bebendo água, me perdoe. Desde quinta-feira, meu irmão estava dando uma arranhada. Mas glória a Deus, vamos embora. Tem que ser isso aí. Tem que ser assim. Amém? Todos encontraram? Aqui na minha tradução, essa espada nova que eu recebi, ela é Almeida atualizada. Então a tradução dela diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou.
Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Glória a Deus. Então, diante até daquilo que nós estávamos adorando hoje e diante daquilo que vem acontecendo durante a semana, é tão tremendo nós percebermos algo e nós começarmos a ficar alertas a alguns sinais que estão mostrando. Logicamente, se a gente for pensar, o sinal mais visível hoje, é aquela guerra agora do Irã, com Israel. Podemos assim dizer o início de algo, Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui, não só Brasil, nossa realidade territorial. Há uma guerra sendo travada muito grande aqui na nossa região. E essa guerra está sendo travada não é com as pessoas que não têm o entendimento da palavra. A guerra está sendo travada para aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E é isso que nós temos que começar a perceber. Por que a leitura dessa passagem? Porque nós vamos falar alguns pontos e vamos começar a entender no mês de março. Nós vamos falar sobre a fé que nos move. Então vai ser o tema deste mês de março. Mas o tema dessa ministração, eu quero que você se atente. Eu coloquei agindo pela fé obediente. Por quê? Porque assim, quando nós falamos deste personagem específico de Josué, nós não podemos deixar de entender aquilo que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu e com qual finalidade aconteceu. Porque assim, vamos lembrar, poderíamos hoje estar falando de Moisés, porque quantos milagres não foram feitos, quantas coisas não aconteceram, se a gente for olhar, quando Deus, logo que ele nasceu, o primeiro milagre foi já ele estar vivo, enquanto todos os meninos da idade dele já estavam mortos, por ordem de Faraó. Então, já foi um milagre. Depois, 40 anos sendo criados dentro de um palácio. Ou seja, pegou toda a habilidade de como se comportar, pegou a habilidade de como ser um homem de guerra, pegou a habilidade de como conversar, pegou a habilidade de como gerenciar e administrar algo. Mas Deus, não contente com isso, ele chegou e ele fez com que ele, naquele momento, com 40 anos de idade, ele despertasse e aí ele entendesse quem realmente ele era. Daí ele saiu e foi para o deserto. Para quê? Para ele poder aperfeiçoar, ou melhor, para ele poder voltar a saber quem realmente ele é. E após isso, ele recebeu uma ordem, quando ele teve um encontro real com o Senhor, ele recebeu uma ordem de ir e retirar o povo do Egito. Por que fiz este contexto? Para nós podermos entender, em nenhum momento, desde quando ele foi lá com Arão, diante de Faraó, em nenhum outro momento, quando ele pegou e saiu com o povo, nós ouvimos falar de Josué. Em momento nenhum. Nós não ouvimos chegar e falar assim, lá, Josué era aquele menino, era aquele moço que estava ali junto com eles ajudando. Não tinha, não existia isso. Mas, posteriormente, ao posicionamento de Moisés em relação àquela multidão, esta pessoa ela começou a ter uma percepção diferente das outras. Ele não precisava estar, mas ele quis entender e ouvir a voz de Deus. Não tinha necessidade nenhuma dele fazer o que ele fez, mas ele quis se posicionar para fazer. Primeiramente, se nós formos olhar, a gente pega e começa a ver os relatos. Moisés lá começa a fazer os milagres e eles entram em determinado lugar, e o primeiro momento que você começa a olhar e ver Josué aparecendo é quando os amalequitas atacam
lá até então, hebreus, foi nesse momento que começa a ter uma visão, meio que longe, de quem era Josué. E Moisés dá ordem. Fala assim: Josué, prepara lá, pega uns homens e vai guerrear. Até então a gente não sabia quem era Josué, não sabia qual era o nome dele, não sabia de nada disso daí. Por que eu estou dizendo isso? Nesse primeiro momento, eu quero que você se atente. Deus não te chamou, ou Deus não te posicionou onde você está, simplesmente para poder você ficar olhando e observando as coisas. Porque a fé que Deus te colocou e aquilo que Deus colocou nas suas mãos é para você começar a fazer com que haja uma movimentação espiritual de Deus. Então não ache que sua posição ou seu chamado ou aquilo que Deus colocou na sua mão é para você ficar olhando, é para você começar a entender. Assim como Josué, quando foi dado a ordem, ele foi lá, ele assumiu a responsabilidade e fez aquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Então ele pegou e se posicionou diante dessa ordem. Mas parou por aí? Não. Se nós formos olhar, ele, logo após isso, daí nós vamos começar a ver alguns detalhes. Não necessariamente vou colocar em ordem, tá? Então, mas eu vou, conforme o Espírito Santo de Deus for ministrando, a gente vai falando. Porque logo que nós iniciamos aqui, o capítulo 1, ele fala uma coisa importante. Ele fala que ele era o quê de Moisés? Algumas traduções servem, outras traduções, olha que interessante, ministro, outras traduções auxiliar. Entendeu? Olha como que é, ou seja, ele era aquela pessoa que estava junto com Moisés em todo o momento. Alguém pediu? Alguém falou alguma coisa para ele fazer? Tinha um decreto sobre a tribo de qual que ele era, que era para ele poder fazer isso? Não. Entenda, o posicionamento daquilo que o Senhor começou a queimar no coração do espírito dele fez com que ele se posicionasse. Assim é a fé quando nós entendemos quem nós somos e aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós não ficamos olhando o início, nós não ficamos olhando as coisas que estão acontecendo agora. Nós já olhamos lá na frente aquilo que Deus quer fazer através de nós e por nós. Tanto que em um dos episódios, olha que sobrenatural, quando eles chegaram lá na montanha, lá no Sinai, e a hora que Moisés começou a subir, quem foi que estava junto com ele? Olha que tremendo, foi Josué. O outro, restante do povo, não tinha ninguém. Ninguém quis subir. Por quê? Qual foi a palavra do povo? Entenda bem isso. Ninguém que não quer estar, vai estar no lugar que Deus ordenou. Por quê? Porque vai ter medo. Medo do quê? Medo da presença. Porque uma vez que você é tomado pela presença de Deus, você não quer mais sair deste lugar. Você não quer mais sair deste ambiente. Você não quer ficar em outro lugar. Então, a presença, ela nos faz cada vez mais querer estar ali. Então, foi isso que Josué fez. Tanto que assim, como nós temos essa certeza? Tanto que quando Deus falou para Moisés, depois lá de praticamente ali 40 dias lá, e o povo já tinha falado que estava com medo, porque a fumaça subiu lá e o lugar se tornou um lugar assim muito temeroso para aqueles que não criam. O povo falou: vai, e o que Deus mandar você vem e traz para nós. Por quê? Porque quem somos nós? Como nós vamos subir aí? Vai morrer todo mundo. E daí já tinha uma ordem de Deus: falou: deixa o povo aí. Deixa o povo aí que ninguém está crendo. Ninguém está conseguindo ter esse entendimento. Então o que ele fez? Ele deixou e ele foi. Então a partir do momento que Josué estava ali, olha que tremendo que acontece. Depois você pode ir pesquisar e ver. Aconteceu algo, que aquilo ali começou a me chamar a atenção. Na hora que Deus chegou e falou para Moisés o que estava acontecendo, automaticamente, quando ele decidiu descer para ver, Josué chegou e falou: estou ouvindo pessoas felizes. Parece aí daí. Moisés olha para ele e fala: então, não é canto de quem ganhou algo, não. Ou canto de quem não é isso não. É canto de quem está festejando alguma coisa. Como assim? Vamos descer lá. Tanto que ali na hora Jesus falou: opa, peraí, já tem que ter um discernimento.
Então, entenda bem, sempre Josué estava para poder entender o propósito, para poder continuar fazendo aquilo que Deus queria para ele. Tem outra coisa que aconteceu? Eu acho que tem. Quando eles estavam ali na frente da tenda, né, da congregação, assim, quando eles começaram a montar ali aquela parte da tenda do tabernáculo lá, quem é que estava e ficava na porta de vigia quando Moisés entrava para poder orar? Josué. Olha que interessante. Então, ele começou a perceber, compreenda isso, tá? Que a fé, quando que nos move, ela primeiro nos faz nos posicionar naquilo que nós somos, nos faz estar vigilantes naquilo que está sendo feito e nos quer cada vez mais na presença de Deus, porque não adianta ter todo o gabarito que ele tinha se não tivesse a presença, porque o negócio é a presença de Deus. O que está em jogo é a presença de Deus, não são outras coisas. Não adianta chegar e falar, eu sei todas as histórias da Bíblia, perfeito, você pode saber, mas se não tiver presença, nada acontece. Então esta presença, ela começa a nos movimentar e nos mover, ou seja, conforme a fé que nós depositamos nisso. Aí a gente fala assim, mas tudo bem, mas o que tem a ver com isso? Lembre, vamos lembrar lá, essas semanas a gente já tem até falado um pouco, mas lembre, nós tínhamos 12 espias, não era? Eram 12 espias. Então desses 12 espias, somente 2 voltaram com uma palavra boa, ou seja, voltaram com a certeza, com a fé daquilo que Deus tinha prometido. Quais foram? Caleb e Josué. Josué ainda tinha isso. Entenda bem. Vocês perceberam? Ele também tinha uma outra percepção através de Deus. Quando foi para poder investigar a terra, ele não olhou o tamanho das pessoas. Ele não olhou o tamanho do exército. Ele não observou a dificuldade que estava na frente. Ele só olhou e viu a promessa de Deus, que o Senhor disse, que se é para ir e conquistar, já está conquistado. Não tem o que esmorecer, ou o que pensar, ou muito menos duvidar. Tem que ir lá e fazer o quê? Conquistar, fazer aquilo que Deus ordenou e chamou para ser feito. Porque não adianta nós queremos falar, ou nós queremos pegar e deduzir situações, ou problemas, ou dificuldades, e falar, mas eu sou muito pequeno, mas eu não tenho conhecimento, mas eu não consigo, mas eu sou muito fraco, mas aquela pessoa é melhor. Entenda bem, não é aquilo, ou a bagagem, ou as coisas que você carrega, mas é a presença de Deus que vai te capacitar para poder fazer o sobrenatural dele se manifestar. Esta presença que nós vamos ter, esta presença que vai nos impulsionar, porque tem situações que, pode perceber, muitos de nós passamos. E acaba chegando em determinada fase da nossa vida, que nós falamos assim, tá bom, não é? Deixa assim, tá bom, não mexe. Por quê? Porque tá ficando bom. Então Deus falou assim, não posso. Por quê? Porque se continuar desse jeito você morre. Você está entendendo porque a fé ela tem que nos mover? Porque se nós ficarmos parados muito tempo em um lugar, nós vamos começar a duvidar da promessa e a nossa visão ficará limitada somente àquilo. Nós vamos esquecer que Deus prometeu algo maior, que Deus disse algo maior e que Ele chegou e falou. E você pode perceber, as pessoas, elas querem te aprisionar a isso. Não, para que isso, não é? Para que você ter essa atitude?
atitude? Para que você tomar essa atitude? Para que você fazer isso? Está tudo bom do jeito que está. E na verdade não. Na verdade não está. Porque quando Deus, Ele te deu a promessa, Ele não deu a promessa quando você tinha tudo. Ele não deu a promessa quando você já tinha anos de experiência naquilo que você faz. Ele não te deu a promessa quando você já tinha uma certa capacidade para poder realizar aquilo. Ele te deu a promessa antes mesmo de você saber que você era capaz de fazer isso que você está fazendo hoje. Ele já tinha te prometido. Ele já tinha entregue algo. Então, não foi diferente com Josué. Josué só permitiu que Deus o levasse. E ele começou a perceber, ter o discernimento claro dos passos que ele tinha que dar, aonde ele tinha que estar e como ele tinha que fazer. Porque nós, muitas vezes, queremos colocar a mão naquilo que Deus falou, eu estou fazendo. E a própria história, e para as nossas cozinheiras aqui de plantão, coloca a mão numa massa e bate você a mesma massa que outra pessoa bateu para você ver o que acontece. Desanda tudo. E é mais ou menos isso. Se Deus está fazendo e movendo, pare de querer colocar a mão naquilo que Deus, Ele está fazendo. Entenda bem, Josué até tentou, mas a hora que ele foi ensinado por Moisés, ele viu, contemplou e depois não falou mais. Ele, entendi. Então, agora eu vou o quê? Vou praticar. Tanto que quando ele começa a praticar, ele começa a enxergar as coisas, ele só vai na direção que Deus começou a dar para ele. Compreenda bem. Deus, Ele não é Deus de brincadeira. Ele não é Deus que vai falar algo para nós e depois vai desmentir. Deus, se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. O negócio é, nós estamos nos posicionando naquilo que Ele nos chamou, ou simplesmente estamos querendo viver algo que nós podemos construir com as nossas mãos. Entenda, não estou falando de fazer algo que você sabe que você tem que fazer. Estou falando de querer falar para Deus que o seu jeito é melhor. Não é. Não caia nessa. Isso é laço do inimigo, que ele está querendo mudar os planos de Deus na sua vida, para que você depois não viva tudo que Ele te prometeu. Vão ter muitas pessoas falando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Mas o que Deus está falando é, nós estamos deixando, ou tendo tempo para ouvir a voz dEle, mas sem nenhum ruído e sem nenhuma emoção para nos confundir. Pense sobre isso. Porque Josué, quando ele, indo aqui já para o capítulo 1 do livro dele, ele teve um posicionamento, mas ele primeiro teve que passar pelos processos. E que processos são esses? Ele teve que ceder, ele teve que aprender e ele teve que empreender. Como assim? Quando nós temos a consciência daquilo que é para ser feito e ficamos observando e não fazendo, nós estamos o quê? Dando legalidade para que as outras vozes sejam maiores do que a voz de Deus. Mas quando nós assumimos aquilo que Deus nos ordenou a fazer e vamos fazer, sabe o que acontece? As coisas começam a se engrenar novamente e ter uma direção clara.
Por que estou dizendo isso? Porque quando Deus dá ordem para Josué, quando Deus fala aqui claramente a Josué, o que ele diz? Ele fala é tão tremendo que no início ele fala o quê? Ele fala assim: prepare-se agora e faça com que você e esse povo passem o Jordão. Aí eu peguei e fiquei questionando. Por que falou você se ele já sabia, ele era o líder, ele tinha que indicar? Ele tinha que fazer. Aí entra exatamente esse ponto-chave daquilo que Deus quer falar conosco. Porque o negócio é conosco. Se na nossa mente nós não quisermos, ainda que a nossa boca fale, nós não vamos fazer. Como assim? Não, estou junto! E você olha sempre, aonde? Já viu essa? Né? Então, eu quero fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta foi feita para mim. Eu achei tão tremendo, né? E eu quero que você reflita sobre ela. Nem tudo o que você diz que quer fazer, você realmente quer fazer. Daí você falou assim, veio essa pergunta? Veio. Porque o irmão daqui me perguntou esses dias, né? Realmente você quer isso? Daí eu parei, é verdade, não. Mas a gente fala o quê? Quero. Não é? Fala aí. Eu quero a presença de Deus, ótimo, então vem orar, vem jejuar. Eu não quero. Mas eu quero. Como você quer não querendo? Como é isso? Faz eu entender. Faz Deus entender. Não dá, por quê? Entenda bem, decisão. Posicionamento. Se nós continuamos com os mesmos hábitos, as mesmas desculpas e o mesmo posicionamento, não adianta nós falarmos da nossa boca que nós queremos, porque nós nunca vamos mudar ou permitir o Espírito Santo de Deus nos transformar. É que nem aquele negócio, né? Hoje, como a gente tem agora esses dois personagens para a gente poder falar, vamos falar agora, que muitas vezes o pessoal só usa o nada, né? Só usa o lado da dieta, né? Toda segunda-feira eu vou começar uma dieta, né? Não é isso? Daí sempre fala, nunca acontece. Agora vamos falar da outra parte. Não, amanhã eu começo a me exercitar. Amanhã eu começo a andar, amanhã eu começo a correr um pouquinho, amanhã eu vou fazer uma esteira, amanhã eu vou fazer uma bicicleta. Essa não disse qual amanhã, é só isso, né? Qual amanhã? Você está entendendo? Então, pense sobre isso. Pense sobre isso. Então, quando Deus falou para Josué, você e esse povo, primeiro ele condicionou a ele ter uma posição a ver com os olhos que Moisés via, automaticamente com os olhos de Deus, já estar naquela terra, pertencer àquela terra, possuir aquela terra, vencer todos os inimigos e estar naquilo que Deus o chamou a fazer. Aí ele poderá entender o que é falar assim, agora vem todo mundo que nós vamos juntos. Então, o primeiro obstáculo era o quê? Era o Jordão. Passaram. Não teve problema. Tanto que se você for olhar depois de Josué capítulo 5, versículo 12, fala o seguinte, entenda bem, até esse momento, qual era o tipo de alimento que eles comiam? Maná. Até esse momento. No capítulo 5, no versículo 12, fala assim, depois que eles comeram da novidade da nova terra, cessou o maná. Olha que tremendo. Você fala, como assim? Então assim, eles entraram, eles entenderam que estar naquele lugar é nosso, ou seja, você tem que ter esta percepção e ter este pressentimento de falar assim, olha, eu estou. Então, a partir do momento que eu estou, a presença de Deus está, isso daqui é nosso e nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. E foi o que eles viram. Ou
Ou seja, não tinha mais maná, mas eles começaram a colher de tudo aquilo que eles plantaram. Olha que sobrenatural. E a hora que eles começaram a fazer isso, aí mais um pouco para frente, fala de algo que muitas vezes a gente questiona, né? Todo mundo olha e fala assim, não, mas Moisés, ele tinha autoridade, né? Moisés tinha ousadia, Moisés tinha um cajado, né? Então era um cajado mágico, parecia varinha mágica, né? Toca uma cajado, Moisés, né? Assim, fazia. Não, porque a intimidade de Moisés com Deus era muito maior do que qualquer coisa que ele carregava. Aquilo ali era um sinal para Moisés saber que Deus podia fazer, é diferente. E Josué tinha o quê? Então, Josué tinha essa mesma intimidade e ele usou essa intimidade. Você fala, ele usou. Ele usou tanto que assim, se você pegar os registros históricos, se você pegar hoje, você vai lá para qualquer cientista, tá? Vai lá, ver se não está faltando esse pedaço de tempo na história. Está faltando. Tudo por quê? O que ele disse? Ele orou e fez o quê? Ele falou assim, que o sol pare. E lua, segura aí. Enquanto Deus não deu ali a vitória para aquele povo, o sol, ele não se pôs. Olha lá no tempo, está faltando esse pedaço. Mas ele fez o quê? Ele orou. Entenda bem, quando nós somos movidos por esta fé, nós não duvidamos de quem nós somos. Nós não duvidamos da autoridade da presença que está em nós. Nós não duvidamos daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Nós simplesmente começamos a fazer, ou melhor, a obedecer aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Porque não adianta fazer diferente. Não adianta querer ser diferente se essa diferença não está trazendo a presença de Deus para aquele lugar. Não adianta falar de religiosidade se na verdade a religiosidade está trazendo mais confusão do que propriamente presença e libertação e cura e transformação. Tem muita gente chegando e falando de um monte de coisa, levantando um monte de bandeira, mas esquecendo do principal. Quem foi levantado por nós? Quem ressuscitou? Essa é a nossa bandeira. Esse é o nosso estandarte que a gente tem que levantar. É esse que a gente tem que falar. É Jesus, é Ele, somente Ele. E Ele entregou o Espírito Santo de Deus para nos mover através desta fé, para poder levar este evangelho para todos aqueles que realmente necessitam. Então, quando nós levantamos isso e quando nós entendemos isso, nada nos para. Nada nos paralisa. E acontece o que aconteceu com Josué. Ele começa a se movimentar diante de todos os obstáculos, diante de todas as nações que estavam lá e diante de todos os problemas que foram colocados. Tanto que em uma das batalhas, preste bem atenção, que foi uma das únicas, acho que registradas, que fala assim, que eles perderam. Por que eles perderam? Porque uma pessoa desobedeceu a ordem. Vamos entender o entendimento espiritual disso. Como um exército ou melhor, é vencido porque uma pessoa só desobedeceu. Por causa da desobediência. E a batalha não está vinculada, preste bem atenção, isso é muito sério para a nossa vida espiritual hoje. Porque aquela pessoa não era qualquer pessoa, era um dos líderes que estavam lá. Quando o líder ele desobedece, ele traz condenação para todo aquele lugar. Ou seja, quando o líder ele está em desobediência, onde ele está em pecado, ou cai nesse pecado, não adianta, todos perecem por causa disso. Então, foi o único momento que descobriram, eliminaram sim, a família inteira morreu. Ou seja, toda a sua geração. Entenda bem, família
não é só ele, a esposa e os filhos, não. Todos que tinham sangue. Compreenda isso, tá? Foi todo mundo exterminado. Por quê? Porque se há uma raiz, a raiz tem que ser tirada. Porque não pode ter dúvida, não pode ter mancha, não pode ter problema, não pode ter nada. Então, quando foi arrancado, aí você começa a perceber que a base de Josué era o quê? A obediência. Então, quando ele continuou com essa intimidade, levando a presença em obediência àquilo que o Senhor tinha ordenado, nenhuma outra batalha foi perdida, todas foram ganhas. Então, compreenda bem, quando nós nos posicionamos diante de algo, é muito sério o nosso posicionamento, as nossas palavras. Não muda só a nossa história, muda as pessoas que estão do nosso lado, muda toda a circunstância da nossa vida. Então, se nós queremos ver este sobrenatural e esta presença de Deus ser viva em nós, nós precisamos de algo que realmente concretize, ou melhor, que firme e solidifique em nós esta fé, que é fazer em obediência tudo aquilo que o Senhor nos chamou. Porque quando nós fazemos isso, todas as coisas são mudadas e são transformadas. Quero te fazer quero que você pense novamente sobre, ou até mesmo se questione agora sobre aquela pequena frase, né? Para mim foi uma pergunta, tá? Mas eu quero que você questione sobre essa frase. O que realmente você diz que você quer fazer? Você quer mesmo fazer? Pense sobre isso. Quero que você reflita agora nesse momento. Porque lendo 1 Coríntios, Paulo falou algo para o povo que aquilo ali me chamou muita atenção. Paulo disse assim: como é bom saber que vocês se entregaram totalmente para o Senhor e posterior a esse entendimento se entregaram para o próximo. Foi muito sério o que ele disse. E ele estava falando de coletas voluntárias. Porque Deus não está tão pouco interessado com o que nós vamos dar. Ele está preocupado se nós estamos entendendo o que é fazer para Ele tudo o que nós formos fazer. Estamos mexendo no salão, é para Ele. Fomos fazer uma visita, é para Ele. Cuidamos da nossa saúde, é para Ele. Dormimos pelo menos um sono justo, é para Ele. Cuidamos das palavras que saem da nossa boca, é para Ele. Nos alimentamos direito, é para Ele. Entenda bem, tudo primeiro é para Ele. Nossa entrega total é para Ele. Porque senão, tudo que nós formos fazer, a gente vai querer fazer trocas ou barganhas. E percebam, em nenhum momento, se você pegar a história de Josué foi capaz de pensar nisso. Isso que foi sobrenatural quando eu estava lendo. Ele jamais pensou. Ele sempre pensou em fazer o quê? Eis-me aqui. Estou aqui para ajudar, estou aqui para servir. Em momento nenhum ele chegou e falou assim: você é sucessor. Para ele, ou seja, se a gente for olhar, tanto ele quanto Caleb tinham, essa, aspas, vantagem para poder fazer. Mas o negócio está sobre quem está o chamado. Porque vão ter algumas pessoas que vão herdar e vão ter muitas coisas. Mas tem outras que realmente vão ter que se posicionar para dar continuidade àquilo, para que aquelas pessoas que têm continuem tendo e vão produzir mais.
você tem que entender o que Deus te chamou para fazer, para que você não se perca e depois da sua boca saia murmúrios ou ache que você está perdendo tempo. Na verdade, nós temos que entender o que Deus nos chamou para fazer aquilo que Ele quer para nós, estabelecer o reino, mas não do jeito que nós achamos, mas do jeito que Ele quer. Que nesta noite a gente consiga observar isso e consiga ter esse entendimento, que o Senhor nos chamou, mas o Senhor não nos chamou do modo que nós muitas vezes temos o entendimento. O Senhor nos chamou para nós servirmos e fazermos tudo o que Ele estabeleceu para nós, mas com alguns princípios, levando a presença dEle em obediência e sempre consultando Ele em tudo, porque quando Ele fizer, a glória vai ser de quem? Porque muitos gostam de levar, né, os louros da vitória, né? E na verdade não. Na verdade nós temos que ter esse entendimento. Todas as conquistas são dele. Aleluia. Tudo o que estiver nas nossas mãos são dele. E quanto mais nós consagramos e nós nos posicionamos, mais Ele nos usa para fazer. Glória a Deus. Então, nesta noite, gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Permita. Como assim o Senhor falou comigo. Permita que a voz dele seja tão audível e sua oração seja tão direcionada para que não haja nenhum tipo de impedimento. E eu quero ler aqui em Josué 10, versículo 12 e 13, para vocês entenderem qual foi essa oração que Josué fez. Ele disse assim, está escrito assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Qual é a sua oração hoje? O que está queimando dentro do seu coração hoje? Ah, mas eu não consigo perdoar. Ah, mas eu não consigo fazer diferente. Ah, entenda algo. Quanto mais você colocar o esforço no seu braço, mais você vai continuar carregando este peso. O Senhor está te chamando hoje para você ser livre. Livre de tudo aquilo. Todas as palavras, todas as circunstâncias, todas as situações. E assumir de uma vez por todas o chamado dele na sua vida. Não se preocupe se falarem, porque vão continuar falando. Só taca a pedra em árvore que tem fruto. Ninguém taca a pedra em árvore seca. Se te tirarem tudo, como te tiraram de José, continue, porque é lá que Deus vai restituir, vai fechar a boca de todos, quando Ele te levantar e te colocar no lugar que Ele preparou. Se quiserem questionar, ou dizer, ou falar algo, ou te oferecer algo, assim também ofereceram. Ofereceram para os profetas, ofereceram para os homens de Deus, ofereceram para Elias, ofereceram para João Batista, ofereceram para Paulo, mas
Então se recuse a aceitar essas palavras. Se recuse a aceitar essas condições. Se recuse a aceitar e a viver diante disso. Assuma quem você é. Se posicione naquilo que Deus colocou em suas mãos. Faça aquilo que o Senhor, Ele já te prometeu. Que esta presença seja o motivo de você continuar fazendo. Se qualquer coisa vir, se de repente por qualquer motivo vier uma palavra para sair da sua boca, segura. Fala, Espírito Santo de Deus, vem de ti. Se não vier, fica quieto. Porque a sua palavra, ela gera uma semente e esta semente frutifica. Então cuidado. Mas se Deus colocou uma palavra profética sobre a sua vida, então profetize. Pare de limitar o poder de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso. Por isso que Ele tem falado que tem corações hoje aqui que estão tristes. E não estão tristes porque você está passando por algo. Está triste porque muitas vezes você perdeu essa presença, essa conexão, perdeu esse entendimento. E você está tentando buscar de qualquer maneira, está tentando buscar. Entenda, Ele está aqui. E Ele disse para você: eu te ouço, eu sei quem você é. Mas eu preciso da sua posição. Eu preciso que você entregue tudo hoje. Todos os seus sentimentos, tudo que está dentro do seu coração, tudo que passou na sua mente e todas as coisas que jogaram para você. Tira, manda, sua, entrega tudo para esse Pai agora. O Espírito Santo de Deus é o Senhor que nos move, é o Senhor quem faz. Então começa a realizar, Senhor, assim como o Senhor fez para Josué, porque ali, Pai, foram 12 os espias que foram, 10 voltaram olhando, Pai, tudo aquilo que eles acreditavam ser o melhor, mas só dois vieram falando das maravilhas que o Senhor preparou e da grandiosa obra que o Senhor tem. Oh, Santo, eu creio, Pai. O Senhor diz que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele opera, que Ele esquadrinha o coração e Ele sabe e conhece o entendimento de cada um. Então pare de resistir a essa presença, a esse poder. O Senhor nessa noite está falando algo tão grandioso aqui. Ele está falando assim: filho, filha, é hoje que eu tenho que destravar, é hoje que eu tenho que fazer, é hoje que eu tenho que manifestar a minha glória sobre a sua vida. Por quê? Porque hoje veio basta. E este basta está vinculado à sua decisão e àquilo que Deus colocou em suas mãos. Assuma de uma vez por todas quem você é. Dê um passo de fé e permita o Espírito Santo de Deus te encher com esta presença, te encher com esta presença, te encher com esta presença, te encher com esta presença. Oh, Santo, obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E vá, Pai. Sopra neste lugar, sopra nesta casa, sopra neste ambiente. Sopra, Senhor, por estes gatos agora, Senhor, que estão ligados e cheguem até esta casa, esta vida, em nome de Jesus.
e que eles vejam quão maravilhoso, Senhor, é receber este abraço, o abraço que o Senhor nos dá, o abraço que o Senhor nos ministra, o abraço que o Senhor nos cura, o abraço que o Senhor nos livra, o abraço que o Senhor nos preenche, o abraço que o Senhor colhe cada lágrima. Receba, receba. Você pediu entendimento para Deus, homem. Deus está falando, eu já te dei. Permita eu te usar, permita eu fazer. Pare de colocar justificativas e impedimento naquilo que eu já entreguei nas suas mãos e naquilo que eu já estou fazendo em sua vida. Há uma unção fresca descendo sobre você, então receba e permita ser usado da maneira que Deus entende. Deus está tirando de uma mulher uma flecha, que essa flecha ela te atinge do seu coração. Os anjos do Senhor estão tirando e nos lançando em lugar de condenação eterna. E Ele está falando: a cura é minha. A cura é minha. Receba. Receba. Receba esta presença gloriosa e esta cura no seu coração. Receba. Ele colheu cada lágrima sua. E Ele sabe o que você está passando. Mas Ele disse algo: eu coloquei uma ferramenta na sua mão, use. Eu te chamei para algo extraordinário, faça. Todas as vezes que você dobra o joelho, eu ouço. Então pare de duvidar quem você é e comece a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Pai, somos gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado. Obrigado. Santo. 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 Dona Leozina, Deus está falando que Ele está indo aí, ó. Ele está tocando em algo no seu coração. Não sei o que é. Ele só está falando o seguinte: Ele está trabalhando algo e você vai ver isso, porque este algo que Ele está fazendo, daqui a alguns dias virá o fruto e você vai se alegrar muito. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Irmãos, coloca a mão na posição de receber. Tem algo que Deus está querendo fazer aqui, algo novo aí, não sei o que é não, mas tem algo jorrando aqui nessa noite. Para alguns vai ser cura, entenda isso, tá? Para alguns vai ser cura. Para outros vai ser uma resposta. Para outros, Ele vai te entregar algo que o seu coração ainda está queimando. Assim, é como se você já tivesse visto e falado: tudo bem, como eu já disse, Ele está falando assim, estou entregando aqui, ó, está aqui. E para alguns, Ele está derramando um óleo, um azeite, mas esse azeite parece fogo e ouro junto com esse azeite sendo derramado. Ele está falando assim: eu te ungi para algo, mas eu preciso que você se posicione nisso que eu te ungi. Eu preciso que você realmente pegue tudo isso e assuma quem você é de uma vez por todas. E Ele está dando esse renome. Então, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, graças te damos, graças te damos, graças te damos, graças te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por aquilo que o
está fazendo e do modo que o Senhor está fazendo. E que cada um dos teus filhos receba na proporção daquilo que eles agora estão prontos. E o Senhor, Espírito Santo de Deus, testificou no espírito e no coração, e para alguns até na mente, Senhor, porque o Senhor cela nesta noite algo extraordinário que está vindo de Ti, Senhor. E isso que o Senhor entrega, nem eles mesmos, Pai, sabiam que o Senhor o tomaria, ou os tomaria dessa maneira. Então que eles recebam agora, recebam na proporção daquilo que o Senhor assim os chamou, e sejam totalmente, Pai, cheios desta presença, cheios desta graça, cheios, Pai, deste amor, Pai. Receba em nome de Jesus. Feche as tuas mãos. Fala assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala de novo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora você vai falar assim: eu creio. Eu creio. E eu vou Viver tudo que o Senhor preparou e entregou em minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que as palmas louvem o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixe-se movimentar por essa fé que o Senhor tem nos mostrado e revelado. Não permita que nada impeça. E o Senhor me deu mais uma palavra para poder encerrar. Ele falou assim: estamos numa grande construção. Não dê ouvidos para os Sambalates, Tobias e os demais. Porque quando for para poder restaurar este lugar, eles vão presenciar a presença da glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem é que pode? Então, por favor, Josafá, vem aqui. Mais uma vez que as palmas louvem o Senhor. Aleluias. Rogério, eu ceia de contar, ceia no nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios 11, verso 23. Todos encontraram? A palavra de Deus fala assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu e disse: isto é o meu corpo que entregue em a favor de vocês. Faça isso para memória de mim. E assim também depois, nessa tradução para o jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice de nova aliança, feito por Deus com o seu povo. Aliança que é garantido pelo meu sangue. Cada vez que você bebe esse cálice, faça isso em memória de mim. Aqui está falando de aliança, né? E a palavra dele fala assim que Deus fez uma aliança conosco, né? Mas, como aqui foi ministrado, né? Outro dia, então,
fala de aliança, e nós precisamos estar lembrando, né, que não vem entrar no mar do esquecimento, né, que Ele fez aliança conosco. Então, todo primeiro domingo do mês, nós estamos ceando, e nesse versículo que eu leio, fala: Deus fez uma aliança. Ele fez uma aliança comigo, Ele fez uma aliança com você. Nessa noite nós vamos estar ceando, como aqui diz, em memória de mim, em memória de Jesus, aquele que deu sua vida, né, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Amém? Eu gostaria de estar convidando o Beto para vir, e a esposa Karen. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Pai, isso é teu pão, Deus, da tua palavra, Senhor, que nesse mês de março, né, que iniciamos, cada dia desse mês, que nós venhamos lembrar desse dia, da tua palavra, que esse pão que não se refere à palavra, que venha realmente entrar no nosso coração, assim como foi ministrado. Algo que nós quer estar ceando, e que nós sei, algo que nós quer fazer e realmente colocar na nossa boca, e que nós realmente dá o primeiro passo e continue. Aqui está teu sangue, Senhor. Está o suco que se revela o teu sangue nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Algo que Ele entregou para nossas vidas ali na cruz, né? E Ele não olhava nem para mim, nem para você. E aquelas vidas que eu não queria saber dele. Mas eu queria saber o que Ele era, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós pudermos cear e começar nesse meio com essa ceia e crendo que tudo que Ele já fez pelas nossas vidas, nós vamos receber. Só não desse mês de março, mas até o mês de dezembro, todos os dias, Ele vai estar colocando algo no coração, porque Ele já me entregou. Então, precisa eu e você caminhar firme junto. Amém? Pode passar em nome de Jesus, pode ser bem. O Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amor, Ele nos suportou, Ele
Ele carregou a nossa cruz. Oh, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os que iam no seu rosto posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos receberam? Em nome de Jesus. Que nessa noite você possa degustar do pão. Calmamente, assim como você degusta a palavra dele. Em nome de Jesus. Pode comer. Aqui está o suco. Se refere ao sangue de Deus poderoso. De Jesus que beba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, Deus, essa noite, ó Deus, porque estou orando a Ti e como agradecimento, Pai, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e vai fazer, Pai, mas agradeço a Ti, ó Deus, dessa palavra, Senhor. Agradeço a Ti por esse dia maravilhoso. Tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Papai. Em nome de Jesus. E às vezes nós estamos olhando algo, Pai. Há um momento, ó Deus, que foi ministrado aqui, que nós estamos olhando e falando assim, Deus, esse momento, Deus, não olhou para a minha vida, para a minha família, mas como foi ministrado aqui, realmente nós temos que querer e pagar um preço e crer em tudo que Deus tem feito por nossa vida e vai fazer.
e não venha entrar no manto do esquecimento, papai. As bênçãos, os milagres, os prodígios para nossas vidas. E realmente, nesse mês assim que eu falei, que venha realmente nós querer estar ali com Cristo, através da tua palavra, através da busca, que venha essa fome, essa sede de ti, Pai, nessa noite, que não venha no nosso coração falar assim, não, mas o próximo domingo vai ter culto, não, Jesus. Que esse encontro possa ser diariamente, Pai, nas nossas vidas, nas madrugadas, mesmo ali, papai, dentro do coletivo, Senhor, ao ir para o trabalho, Senhor, que o Senhor fale nos nossos corações, algo, papai, que está se alinhando, algo que nós falamos, que o Espírito Santo de Deus venha com o seu toque. Você errou, mas se conserve e continue. Que continue. Amém. Agradeço pela oportunidade. Aleluia. Vamos orar para ensinar? Pai, graças te damos por este tempo. Sim, Senhor, obrigado. Já te apresentamos cada dizimista e ofertante da tua casa. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está dispondo não somente das finanças, dessa parte financeira, como ofertas e dízimos, para nos ajudar na restauração do salão que nós conseguimos alugar para fazer uma nova igreja, mas as pessoas também estão disponibilizando o seu tempo, o seu caminho, as suas mãos, Senhor. Abençoe poderosamente cada uma delas. Como foi citado aqui, o que o Senhor tem falado para mim durante a semana, sobre a restauração dos muros de Jerusalém, sobre a restauração do templo, e de que Sanballat e Tobias iriam se levantar para tentar paralisar tudo isso, e por isso também alguns ataques nessa semana, mas maior é o Senhor. Isso só mostra que o Senhor realmente está nesse negócio e que vai fazer algo sobrenatural, como o Senhor tem dito e como o Senhor confirmou aqui hoje. Graças te damos, Senhor, nos surpreenda em toda essa nossa construção, nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Tudo seja para a tua glória, que consigamos ser nada mesmo antes do prazo determinado, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa reunião, obrigado por tudo que foi dito aqui, obrigado por toda a revelação que foi nos dada, que possamos guardar em nossos corações, como foi dito lá no começo. Senhor, abençoe a nossa semana, que esse nosso mês de março seja um mês sobrenatural, em nome de Jesus. Não somente na obra que estamos fazendo como igreja, mas também em nossas casas, no meio da nossa família, para a glória do teu nome, que haja curas, que haja libertações, que haja salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que tudo o Senhor seja glorificado. Pai, consagramos desde já todo dízimo, toda oferta que foi entregue, seja virtualmente, seja presencialmente, receba com cheiro suave e agradável, em nome de Jesus. Que não falte nada no celeiro daqueles que são fiéis, Senhor, todos aqueles que se dispuseram a fazer algo para Ti, que não falte nada em nome de Jesus, que desde já seja repreendido o devorador, o migrador, o cortador da vida daqueles que são fiéis na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com você, sobre sua casa, sobre sua família, não somente hoje, mas permaneça para todo sempre. E todos que querem, vamos dizer: Amém!